Na música, são poucos os gênios que têm a capacidade de realmente fazer jus ao significado dessa belíssima forma de arte tão profunda. E é lógico que não se trata somente de dominar com excelência a técnica de tocar um instrumento ou saber cantar afinado, mas sim de chegar ao ponto de conseguir fazer através de melodias e harmonias musicais com que as pessoas se emocionem ou até mesmo tenham a sensação de estarem sendo transportadas para outros lugares. E quando o músico é diferenciado e consegue tal feito, ele facilmente entra para o seleto grupo de artistas que fizeram história na música, deixando um legado com sua obra. E não seria exagero nenhum dizer que aqui em nossas terras brasileiras, André Matos com certeza foi um desses artistas. Dia 8 de junho fez 4 anos que o maestro se foi. E este vídeo é como se fosse uma pequena homenagem a este grande ícone do heavy metal nacional, por que não dizer do heavy metal mundial, que partiu tão cedo, deixando uma lacuna enorme na história da música pesada. Nascido em 14 de setembro de 1971, filho de Sônia Maria Coelho e o fotógrafo Pedro Henrique Matos, André desde criança sempre foi um garoto muito prodígio, com uma inteligência acima da média e uma facilidade incrível para aprender qualquer coisa. Tanto é que ele praticamente aprendeu a ler e escrever sozinho. Aos 7 anos de idade começou a ter aulas de piano. A propósito, desde criança André sempre foi muito influenciado a adentrar no universo da música. Primeiro por influência de seu pai, que sempre ouviu muita música boa, mas o incentivo maior mesmo veio de seu avô, que pareceu ter notado desde cedo um dom diferenciado no moleque. Não à toa que até seus últimos dias de vida, o cantor sempre fez questão de cuidar de seu avô como se fosse uma espécie de forma de gratidão. André morava com o nosso avô. A gente tem um avô de 99 anos. Apesar de ter um filho no exterior, ele nunca foi morar fora porque ele não queria deixar o nosso avô. Ele que tomava conta, enfim, ficava ali perto. Ainda na música, André não demorou muito para começar a se interessar por classic rock. Ainda criança começou a ouvir bandas como Queen, AC/DC, Deep Purple, Iron Maiden, entre outros. E a história de André Matos no metal começou de verdade mesmo no início de sua adolescência, quando ele iniciou uma amizade com os irmãos Ives e Pete Passarel, que por um acaso moravam no prédio vizinho dele. E além de compartilharem do mesmo gosto musical, eles já possuíam uma banda que estava em busca de um vocalista. Sendo assim, como André Matos já tinha algum contato com a música, os irmãos Passarel entenderam que seria uma boa ideia convidá-lo para integrar a banda. André Matos no início ficou um pouco relutante, porque afinal de contas ele não era cantor, ele apenas tocava piano, mas resolveu aceitar a parada para ver no que ia dar. E o resultado é que ele se deu muito bem com o microfone e até aprendeu a cantar rápido, afinal de contas André Matos era um garoto prodígio. Estava então formada sua primeira banda profissional, o Viper, e é importante ressaltar que tanto André Matos quanto os outros integrantes da banda eram apenas adolescentes na casa dos 14 aos 16 anos. Mesmo assim, isso não impediu os caras de já começarem a fazer algum barulho na cena do metal nacional, com algumas apresentações, como o icônico show no Teatro Lira Paulistana abrindo para a banda Platina, e também lançando sua primeira demo de 1985, que chamou a atenção do selo Rock Brigade, e o resultado foram 2 álbuns que já fizeram um sucesso relativo no exterior, como em países da Europa e no Japão. O primeiro foi Soldiers of Sunrise, de 1987, e principalmente o segundo álbum, Theatre of Fate, de 1989, que já tinha uma produção muito melhor e contava com um dos maiores clássicos da banda até hoje, Living for the Night. Porém, em 1990, quando a banda vislumbrava alçar voos mais altos, eis que André Matos, ainda com 19 anos, resolveu sair para encarar novos desafios, pegando todo mundo de surpresa. A banda então seguiu em frente e depois de um período imerso na música erudita, o cantor meio que sentiu saudades de voltar a ter uma banda de heavy metal, até porque agora ele se sentia um músico muito mais completo e com novas influências, e dizem as más línguas que ele até cogitou voltar para o Viper, mas a banda acabou preferindo tocar sua carreira com o baixista Pete Passarel nos vocais, redefinindo o direcionamento do som. Sendo assim, André Matos convidou seu amigo de faculdade, que era ninguém menos que o guitarrista Rafael Bittencourt, para iniciar uma nova banda que misturasse heavy metal com influências de música clássica. É importante também ressaltar que o power metal, ou metal melódico como alguns gostam de chamar, estava em alta nessa época, com bandas como Stratovarius, Halloween, entre outras. E após bater cabeça com algumas mudanças de integrantes, eles finalmente fecharam o time com André Matos, Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Luiz Mariucci e Ricardo Confessori. Estava então formado o que viria a ser uma das maiores bandas de heavy metal nacional da história, o Angra. Com essa formação, a banda lançou o álbum de estreia Angels Cry de 1993, que fez sucesso primeiramente no Japão, onde a banda ganhou até disco de ouro, e só depois eles começaram a ficar conhecidos no Brasil. Como é que você vai de fazer sucesso? Vocês fizeram mais sucesso antes? Fizeram mais sucesso no Japão do que aqui? É verdade. É? A gente agora está chegando a um número de mais de 200 mil discos vendidos no Japão,
E que pro mercado japonês é um negócio muito grande, porque eles têm um mercado muito segmentado, né? E segundo relatos, muito desse sucesso que o Angra alcançou no Japão se deu também por conta do reconhecimento que André Matos já tinha obtido com o Viper. Em 96, com muito mais bagagem e maturidade musical, a banda lança o álbum Holy Land, que foi outro grande sucesso não só no Brasil, mas também na Europa e Japão, e isso muito por conta das influências de música regional brasileira que estavam escancaradas no álbum. Pois é, os gringos piram nessas paradas. Além do que, Holy Land era um álbum muito mais elaborado que o anterior, tanto musicalmente quanto na parte lírica. O terceiro álbum foi Fireworks, de 1998, que já não obteve o mesmo brilho que os anteriores, mas também vale ressaltar que a banda já estava passando por um desgaste interno. Tanto é que um tempo depois do lançamento e da turnê deste álbum, houve um racha na banda, devido a problemas com o empresário Toninho Pirani. Sendo assim, André Matos, Ricardo Confessori e Luiz Mariotti resolveram sair. Eles ainda tentaram brigar pelo nome do Angra, porém o nome pertencia ao empresário. Sendo assim, eles resolveram então iniciar uma nova banda chamando o guitarrista Hugo Mariucci, e essa história você já conhece bem, foi aí que surgiu o Xamã. Em 2002 eles lançaram seu álbum de estreia Ritual, que logo de cara já foi muito bem sucedido, primeiro porque o álbum realmente é fantástico, muito bem produzido, e além das já tradicionais influências herdadas da época do Angra, o álbum também apresentava elementos de world music, música andina, entre vários outros não muito comuns em bandas de heavy metal. E vale dizer que muito do sucesso deste álbum foi alavancado pela música Fairy Tail, que entrou na trilha sonora de uma novela global, O Beijo do Vampiro, acreditem se quiser. Inclusive tinha muita gente que conhecia e gostava da música, mas não tinha nem ideia de quem era. Ainda colhendo os frutos do sucesso que foi o álbum Ritual, em 2003 eles lançam o Ritual Alive, que é considerado até hoje o melhor álbum ao vivo de heavy metal nacional. Em 2005 eles entram em estúdio novamente e lançam o álbum Reason, em que eles se mostraram bem mais ousados em apresentar influências diferentes em relação ao álbum anterior, permeando até mesmo pelo gótico. E apesar de ter algumas músicas boas, não é um álbum tão brilhante quanto o Ritual, pelo menos na humilde opinião deste que vos fala. E realmente acabou sendo um álbum que dividiu opiniões, tanto por parte dos fãs quanto da crítica. Não à toa, o trabalho não conseguiu repetir o mesmo sucesso do álbum anterior. Algum tempo depois, em 2006, a banda encerra suas atividades, ao que tudo indica, por divergências com o baterista Ricardo Confessori, que após isso resolveu dar continuidade à banda com outra formação. Em contrapartida, André Matos resolveu iniciar sua carreira solo, lançando o álbum Time to Be Free de 2007, que até teve uma boa repercussão, Mentalize em 2009 e The Turn Off the Lights em 2012. Porém, a carreira solo de André Matos não obteve o mesmo sucesso que seus trabalhos anteriores no Angra e no Xamã. Inclusive dizem que foi uma carreira que não vingou devido à falta de uma boa gestão empresarial. E vale lembrar que no decorrer de todos esses anos, André Matos participou também de outros projetos, como o grandioso Avantasia de Tobias Summit, Virgo, que foi o projeto dele com o produtor Sacha Peff, e Sinfonia com o guitarrista Timo Tolk. E se eu estiver me esquecido de algum, galera, põe aqui nos comentários, porque o cara simplesmente respirava a música, estava sempre envolvido com alguma coisa. Mas o fato é que ele foi levando sua carreira solo até que em 2018, influenciados por uma grande comoção dos fãs por uma volta do Xamã, a banda então resolveu deixar as diferenças de lado e se reuniram com a formação original, que inclusive era uma das exigências do maestro. Ele disse que só participaria dessa reunião sobre essa condição. A banda então iniciou uma nova turnê e por onde passavam era sinônimo de casa cheia, mostrando que o nome Xamã e, é claro, a figura de André Matos ainda tinha muita força no cenário nacional. E em se tratando de André Matos, por que não dizer que no cenário mundial, né? Os shows continuavam a milhão, sempre lotados, a banda cada vez mais entrosada. Porém, quando eles iniciaram uma turnê com a Avantasia aqui no Brasil, algo muito ruim estava para acontecer, e é lógico que não tinha nada a ver com a turnê em si. 6 dias após o último show, que rolou no dia 2 de junho de 2019, que, diga-se de passagem, foi uma ótima apresentação do Xamã, começou a rolar uma notícia meio estranha na internet a respeito de uma suposta morte de André Matos. De início, pessoas próximas a ele até acharam que era alguma fake news ou algum tipo de brincadeira,
Mas depois de alguns veículos realmente sérios começarem a divulgar e com a confirmação da família, para a tristeza de todos, a notícia realmente era verdadeira. No dia 8 de junho de 2019, André Matos foi encontrado desacordado em seu apartamento por sua mãe e seu irmão. Quando chegou, ao mesmo tempo, tanto o SAMU quanto a ambulância particular que havíamos chamado. No mesmo momento, eles fizeram todos os procedimentos possíveis, eles deram as injeções que tinham que dar, eles... Foram incríveis, foram incríveis. Conseguiram reanimar o André. Os batimentos do André voltaram. E a gente pegou e levou o André para a ambulância, a gente carregou ele para a ambulância. Pegamos o carro, fomos para o hospital. E quando a gente chegou lá, a médica já estava aguardando a gente na entrada do hospital para dizer que o André não havia resistido a esse trajeto. A causa da morte no laudo, qual é? A causa da morte é infarto agudo do miocárdio. Foi isso, tá no laudo. E como ele ainda era muito novo, tinha apenas 47 anos, muito se especulou a respeito do que poderia ter causado esse infarto em André Matos. E obviamente que uma das hipóteses que foi descartada logo de cara foi a respeito do uso de substâncias ilícitas. Até porque André Matos, apesar de ser muito famoso, ele nunca compactuou com o estilo de vida rockstar inconsequente. Nunca se ouviu nada a respeito dele sobre o uso de drogas, alcoolismo ou algo do tipo. Aliás, o próprio Angra e o Xamã sempre foram aquelas bandas de metal meio caretas nesse sentido, né, de uso de substâncias ilícitas. Ainda bem, né? Quanto a André Matos, os únicos hábitos não saudáveis, né, que ele tinha, segundo relatos das pessoas que o conheciam, primeiro que ele era um cara hipocondríaco, né? Para quem não sabe, hipocondríaco é aquele tipo de pessoa que toma remédio para tudo, né? Já sentiu uma dorzinha, já tá tomando remédio, às vezes até toma remédio para evitar de ficar doente. Então é o tipo de coisa que aos poucos vai tirando as defesas biológicas do organismo, né? E com o passar dos anos isso vai prejudicando o corpo. Além do que ele também estava acima do peso, provavelmente não tinha o hábito de praticar atividade física, né? E embora ele ainda estivesse cantando muito bem, segundo alguns relatos, ele já se sentia mais cansado durante o show. E um outro péssimo hábito também que ele tinha era de trocar a noite pelo dia. O André tinha hábitos muito peculiares, entre eles o de trocar a noite pelo dia. Então ele passava praticamente todo dia dormindo e passava a noite acordado, que era a época onde ele produzia, né? Ele gostava de compor à noite, né? Ele gostava do silêncio da madrugada para poder trabalhar. Com o tempo ele foi se habituando a ficar acordado pela madrugada e ia dormir no começo da manhã. E cada vez mais com o avanço da ciência se fala sobre isso, né, galera? Da importância do sono, o sono noturno principalmente. Mas é claro, né, se o cara trabalha à noite vai fazer o quê? Não tem outra opção. Porém, esse lance de ficar trocando o dia pela noite é um tipo de situação que aos poucos, né, com o passar dos anos vai trazendo males à saúde. Então, veja bem, eu não estou afirmando nada, tá? É só uma dedução. Talvez a soma de todos esses fatores pode ter influenciado para que a saúde de André Matos tenha chegado ao ponto de ter ocorrido essa fatalidade. Embora não se sabia se realmente ele tinha algum problema cardíaco, né? Se bem que, pelo que falam, André Matos também era um cara muito reservado, poucas pessoas realmente sabiam o que acontecia na vida dele. Mas enfim, galera, o fato é que na época foi uma morte que pegou o mundo da música pesada de surpresa. Quem imaginaria que um cara jovem, né, de 47 anos, ainda em atividade aparentemente saudável, pudesse ter um fim assim tão precoce? Mas enfim, André Matos, espero que você esteja em paz, esteja onde você estiver e, é lógico, fazendo o que você sabe fazer de melhor. Porque pode ter certeza, se for depender dos seus fãs e das pessoas que admiravam o seu trabalho, o seu legado aqui será lembrado para sempre. Se eu tivesse que ir embora desse mundo em breve, iria feliz. E gostaria de agradecer mesmo a oportunidade que nós tivemos até hoje. Porque a gente pode dividir muita coisa com muita gente. Isso é arte de verdade. Isso acho que talvez seja uma das únicas coisas que valem a pena nessa vida.